Uma boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa amada Igreja Global de Adoração a Deus, a GAD, onde formamos o corpo de Cristo espiritual, onde ministramos a palavra de Deus viva e eficaz, onde formamos discípulos em todo o Brasil, em todos os países do mundo, em todos os 6 continentes da Terra, Américas, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida. E nesta quinta-feira, neste dia 9 de setembro de 2021, mais uma vez o Espírito Santo de Deus nos usa para trazermos uma palavra abençoada, exortadora para a nossa amada Igreja. Amados, se a pessoa está vivendo pela fé, não pode olhar para as circunstâncias, tem que olhar para Jesus. Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Ele é o autor da nossa fé, ele é o consumador da nossa fé. Portanto, olhar para Jesus, nós já vimos que é olhar para a palavra de Deus revelada, vivificada a nós pelo Espírito Santo de Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 13, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Estava vestido de um manto tinto de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. É a palavra de Deus revelada, vivificada a nós pelo Espírito Santo de Deus, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Portanto, se a pessoa vive pela fé, Hebreus 11:1, ora o justo ou meu justo viverá, ora a fé, Hebreus 11:1, ora a fé é o firme fundamento, é o alicerce, a base das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem ou que se não vê, ou seja, fé é crer sem ver para receber. Fé é não olhar para as circunstâncias, mas olhar para Jesus e olhar para Jesus e olhar para aquilo que Deus já nos deu na sua palavra, referente a cada situação específica, referente a cada caso. E hoje, nesta quinta-feira, nós vamos falar, o Espírito Santo de Deus nos usa para falar que tem muito cristão ansioso, tem muita cristã ansiosa pela sua família, pela conversão da sua família, não está agindo pela fé, está olhando para as circunstâncias, porque se a palavra de Deus diz que os filhos são heranças do Senhor, Salmo 127, versículo 3, eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Se o filho é herança do Senhor, e o fruto do ventre é o galardão, aquela herança do Senhor não importa o que está fazendo, importa é que a palavra de Deus irá se cumprir naquela vida, mesmo que aquele filho, mesmo que aquela filha possa estar aparentemente olhando com olhos carnais nas drogas, na prostituição, na criminalidade, se a palavra de Deus diz que são heranças do Senhor, a pessoa não pode crer naquilo que está vendo. Tem que crer na palavra de Deus, porque o momento que ela crer, que ela obedecer,
ela vai receber o cumprimento da promessa. Salmo 127, versículo 3. Eis que os filhos são heranças do Senhor e o fruto do ventre seu galardão. Isaías capítulo 54, versículo 13. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor e a paz dos teus filhos será abundante em nome de Jesus. Isaías capítulo 65, versículo 23. Não trabalharão debalde, ou seja, em vão, inutilmente, excessivamente, nem terão filhos para perturbação, porque são as sementes dos benditos do Senhor e os seus descendentes com eles. Sim, Atos 16, versículo 31, capítulo 16, versículo 31 está escrito: crê no Senhor Jesus Cristo, ou seja, creia na palavra de Deus e será salvo tu e a tua casa. Não há motivo para a pessoa que está intercedendo, que está orando, ficar ansiosa. Por quê? Porque a ansiedade vai tirar o intercessor ou a intercessora da presença de Deus, vai fazer com que ela olhe com olhos carnais, não com os olhos da fé, não com os olhos espirituais, vai impedir o cumprimento da palavra de Deus naquele caso específico, naquela situação específica. Portanto, está escrito, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele, sobre o Senhor Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Portanto, a partir do momento que a pessoa lança sobre Jesus, sobre a palavra de Deus, a ansiedade, Deus vai agir. Por quê? Porque ela vai estar olhando para Jesus, ela vai estar agindo na obediência, na prática, no temor da palavra de Deus. Aí Deus vai cuidar da pessoa, Deus vai cuidar daquela situação específica. Portanto, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E isso é em todas as áreas. No casamento, o que Deus uniu, o homem não separa o homem. Nas finanças, em todas, na saúde, na família, na vida, em todas as coisas, amados. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aí em Filipenses, está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, não estejais inquietos. Em outras versões está escrito, não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Portanto, a pessoa não pode estar inquieta, não pode estar ansiosa por coisa alguma, antes as petições, as vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Ou seja, Isaías capítulo 43, versículo 6. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possas justificar, para que te possas inocentar. A pessoa tem que entrar na presença de Deus, diante do tribunal de Deus, mostrando a ele, lembrando a ele o que ele já deu na palavra, entrando em juízo juntamente com o Senhor Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, apresentando as razões contidas nas Sagradas Escrituras, para que te possas justificar, para que te possas inocentar, e não é ficar ansioso ou ansiosa, olhando para as circunstâncias, olhando para a situação, não.
É na presença de Deus, diante do tribunal de Deus, apresentar aquela situação, falar: Pai, eu não aceito isto, porque está escrito na sua palavra que os meus filhos e a minha filha são heranças do Senhor, são discípulos e discípulas do Senhor, com a paz abundante em nome de Jesus. Diz que eu não trabalharei debalde, ou seja, em vão, inutilmente, excessivamente, nem terei filhos para perturbação. E o trabalhar debalde é orar em vão, é trabalhar na presença de Deus em vão, e não terá filhos para perturbação, porque são as sementes dos benditos do Senhor e os seus descendentes com eles. A pessoa assim agindo, a pessoa vai lançar sobre Jesus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A pessoa agindo assim, ela não vai estar inquieta por nada, antes as suas petições serão em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Aí vem a paz que excede a todo entendimento. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aí a pessoa vai ter paz. Quem vê de fora não vai entender aquela paz, porque vai estar olhando com olhos carnais. E a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 1, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 em diante: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Portanto, as pessoas que estiverem olhando de fora não vão entender a paz daquele cristão, daquela cristã, mediante aquela aparente circunstância que não está de acordo com a palavra de Deus. Não vai entender. Por quê? Porque elas não vão olhar com olhos espirituais, e sim com os olhos do mundo, com os olhos carnais. Portanto, que fique esta palavra abençoada para a nossa amada igreja nesta quinta-feira. Senhor, nos dê um restante de noite de quinta-feira, um restante de semana ricamente abençoado, em nome do Senhor Jesus. Uma boa noite, a paz do Senhor Jesus.